Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália e juntamente com a Tainara iremos exemplificar a reprodução sexuada e assexuada propondo uma aula prática. Fiquem ligados no vídeo, vamos lá? A reprodução sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células reprodutoras especializadas chamadas gametas. A fusão de gametas recebe o nome de fecundação. Após a fecundação, teremos o desenvolvimento do embrião. Podemos observar o desenvolvimento embrionário ao acompanharmos o período gestacional de uma mulher, por exemplo. O bebê, que está lá dentro da barriga dela, foi originado a partir de uma reprodução sexuada. Vale ressaltar que na reprodução sexuada teremos a variabilidade genética, onde um indivíduo será geneticamente diferente de outro. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução em que apenas um indivíduo é parental, e este passa seus genes aos seus descendentes. Ela não envolve o encontro de gametas, e desse modo não ocorre variabilidade genética, sendo descendente, caso não haja mutações, cópias genéticas iguais ao indivíduo que o formou. Um outro processo de reprodução assexuada se dá pelas folhas, ao qual consiste pegarmos folhas de algumas plantas e plantarmos no substrato. Passado algum tempo, essas folhas irão brotar, gerando um novo indivíduo. Como exemplo, temos as suculentas e a zamioculca. O processo de estaca ou estalquia consiste na utilização de caules lenhosos para a geração de novos indivíduos. Como exemplo, temos a primavera e a roseira. O processo de enxertia consiste na união do tecido de duas plantas de espécies diferentes. Essa planta passa a ter duas partes. Como exemplo, podemos fazer enxertia nas roseiras, em rosas do deserto e nas árvores frutíferas. No processo de aporquia, é feito um corte na planta, ao qual chamamos de anelamento, onde se retira o tecido, no qual é envolto musgo esfagno úmido, uma rede de tecido. Esse processo faz com que a planta enraize e, posteriormente a isso, podemos cortá-la na base e plantarmos em um substrato adequado, gerando assim um novo indivíduo. No processo de mergulhia, é utilizado um galho da planta em que seja possível ele ter contato com o solo ou substrato. Após um tempo, esse galho em contato com o solo ou com o substrato, ele enraizará, podendo então ser feito um corte na base e assim temos um novo indivíduo. Agora vamos para o nosso experimento prático. Como plantar uma violeta? Bom, para este experimento será preciso uma tesoura, um vaso para plantas, terra vegetal ou substrato para mudas e água. Primeiramente, devemos preparar o vasinho com o substrato para mudas. Posteriormente, com a tesoura em mãos, devemos cortar uma folha de violeta bem rente ao caule. Corte novamente essa folha ao meio e plante as duas metades no substrato. Sempre que plantar, regue, aguarde alguns dias que essa folha irá enraizar e dará origem a novos indivíduos.
Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados nos próximos vídeos.